Olá, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial comigo, João Teixeira. No vídeo de hoje tenho o prazer de vos mostrar a novíssima função LET. Esta função foi recentemente anunciada no MVP Global Summit, que decorreu este mês de março. E, por enquanto, deixem-me dizer-vos que ela só está disponível ainda para subscritores do Office 365 Insider. Bom, mas a ideia hoje é mostrar-vos o que é que esta função faz, essencialmente, e depois no futuro terei a oportunidade de vos mostrar um tutorial quando tiver mais, quando a função for mais abrangente e tiverem mais versões, poderemos voltar a falar sobre o tema. Bom, é uma função que permite basicamente definir variáveis para fórmulas. Ou seja, imaginem aqueles cenários em que têm que repetir várias vezes a mesma expressão dentro de uma fórmula, criando uma fórmula que por vezes é super complexa, é muito grande, tem várias linhas, com certeza devem-se ter cruzado com esse cenário algumas vezes. Então, esta função LET permite associar um cálculo ou um valor na nossa fórmula através de um nome, ou seja, nós atribuímos um cálculo a um nome e esse nome é efetivamente a variável. Basicamente é um conceito que quem trabalha em programação já conhece, atribuir dados ou atribuir valores a um nome. Para quem trabalha com Excel é mais ou menos parecido com o conceito de nomes, no qual nós atribuímos a um intervalo de células um nome. Aqui nós atribuímos um ou mais valores ou um ou mais cálculos a um ou mais nomes. Então, antes de irmos para o exemplo, deixem-me só focar-vos aqui os dois principais benefícios desta função. O primeiro benefício é a simplificação da sintaxe das fórmulas, ou seja, as vossas fórmulas com a função LET vão ficar muito mais simples para poderem ler e entender com o uso desta fórmula de variáveis. Depois, a performance também tem alguma melhoria, ou seja, se vocês usarem uma expressão várias vezes numa fórmula, praticamente o Excel calcula essa expressão todas as vezes enquanto estão a correr a fórmula. Com a função LET, associando o nome ao cálculo e mesmo repetindo esse nome várias vezes dentro da nossa expressão, o cálculo é processado só uma vez. Por isso, nestes dois componentes, a função LET vai permitir que os vossos fecheiros fiquem muito melhores, ok? Seguindo então para o nosso exemplo. Eu mostro-vos aqui em primeiro lugar o fecheiro que nós vamos trabalhar no tutorial já resolvido, no qual vos peço para tomarem nota aqui para a barra de fórmulas, e esta fórmula está a ser feita sem a função LET, e peço-vos para repararem numa parte específica da função, que é onde está a função ou a expressão mates, que devem reparar que ela repete-se a fórmula, ou seja, a parte da fórmula do mates, repete-se várias vezes ao longo da nossa expressão. E a ideia é esta mesmo, ou seja, usar a função LET para simplificar o uso repetido desta expressão, da expressão mates. Muito bem, vou então saltar para o fecheiro base, que não tem ainda as funções criadas, e vou realizar o cálculo duas vezes. Uma primeira vez para obter os dados de faturação, que nós temos no nosso fecheiro, sem a função LET, e no qual vou aproveitar para explicar o cenário e explicar passo por passo aquilo que nós vamos fazer. No segundo cálculo, que será a margem, já vou fazer o mesmo procedimento, mas com a função LET. Então, começando pelo início, vamos utilizar a função choose para podermos escolher ou trocar o ano de faturação. Ou seja, em função do ano que eu tenho selecionado aqui, nesta caixa de lista, vou conseguir obter os dados de faturação de 2016, 2017, 2018 e por aí fora. Então, temos vários cenários que podemos utilizar funções para este efeito. Eu escolhi ou decidi optar pela função choose. Depois, o ano também selecionado, para podermos ter um índice para a função choose, eu coloquei uma tabela auxiliar, que está aqui em baixo, esta tabela auxiliar, na qual nós vamos saber que o ano 2016 corresponde ao índice 1, 2017 ao índice 2 e por aí fora até ao ano de 2020. Ou seja, estes índices, 1, 2, 3, 4, 5, são os índices que nós vamos usar para a função choose. Mais uma vez, vocês podem usar outras funções. Eu utilizei este contexto só para exemplo do tutorial. Então, vou-me posicionar na célula N3, que é o sítio onde vai aparecer o primeiro cálculo da faturação correspondente a 2016, e vou começar então com a função choose. E abro parênteses. Peço para repararem aqui na barra de fórmulas cá em cima, porque a função vai ser um bocadinho grande, e então é melhor analisarem aquilo que eu vou fazendo através da barra de fórmulas. Bom, então vamos começar por indicar o número do índice. O número do índice que nos vai ser dado pela função VLOOKUP, ok?
Então, vou fazer a função VLOOKUP e, começando com a função VLOOKUP, tenho então o valor a pesquisar, que é 2016, ou seja, o valor que está na célula N1. Valor esse que vamos procurá-lo na tabela cá em baixo, auxiliar, A16, B20. Vou aproveitar e trancar já os valores, porque vou precisar de replicar estes valores para as células de baixo. E, através do VLOOKUP, vou devolver a segunda coluna, que é aquela que contém o valor do índice, e vai ser uma pesquisa por valores exatos. E temos então o VLOOKUP que nos vai dar o número do índice para a função choose. Depois passamos para o primeiro valor devolvido para a função, ou seja, ponto e vírgula, e vamos para o value 1. Neste caso, vai corresponder ao índice número 1, ou seja, se o ano for 2016, vamos buscar o intervalo de faturação de B3 até B14, ok? E para tal, eu vou usar a função index. Então, vou começar pela função index e, neste momento, o meu intervalo que eu vou buscar vai ser o intervalo B3, B14. Intervalo esse que vai ser trancado e o número da linha que eu preciso para corresponder ao mês pretendido, vou pedir ajuda à função maths. Normalmente o index e o maths andam sempre juntas e por isso vou pedir ajuda à função maths para encontrar o valor que está na célula M3, janeiro, valor esse que vamos à procura neste intervalo, do A3 ao A14, e vamos aproveitar e trancar também o A3 ao A14, e a pesquisa do maths vai ser uma pesquisa por valores exatos. E então, basicamente, temos o maths colocado para o número da linha e o número da coluna para o index não existe porque só temos um intervalo com uma dimensão. E então, quando o mês, ou neste caso o ano, for 2016, vamos buscar, através do index, o valor 1. Agora, só temos que repetir o procedimento da mesma forma para identificar os restantes anos de faturação. A única diferença é que a função index vai buscar um novo intervalo, mas o maths vai ser exatamente a mesma expressão. Por isso, na prática, vocês fazendo novamente o index, vão buscar agora um novo intervalo para 2017 e no qual vamos pedir ajuda ao maths novamente para identificar o valor M3, reparem que a fórmula é exatamente igual, neste intervalo, trancado, e uma pesquisa por valores exatos. E fechamos novamente o index. Então, definimos neste momento o valor número 2 para o choose. E tem que fazer o mesmo para o valor 3, 4 e 5 até chegarmos ao 2020, ok? Eu vou fazer agora o procedimento da mesma forma, depois vou acelerar um bocadinho o tutorial, porque vocês conseguem fazê-lo para os vossos intervalos repetindo o mesmo processo e já volto daqui a nada com o final desta função. Muito bem, já estou aqui a terminar a função maths e já está mesmo. E fechamos o maths e então estamos no valor 5 da função choose. Ou seja, temos índice 1, faturação 1, índice 2, faturação 2, índice 3, faturação 3, 4, faturação 4, 5, faturação 5. E fechamos a função choose. Bom, vamos só testar agora a nossa função para ver se está ok. Vou replicar os valores primeiro para baixo, para confirmar se estará tudo ok. Em princípio sim. Vamos alterar os valores do ano e temos os valores todos a serem alterados em função do ano. Ou seja, os 5 intervalos aparecerem na nossa tabela de resumo. Muito bem, vamos então agora definir o cálculo da margem e o cálculo da margem vai ser feito já com a função let. Bom, eu vou começar por posicionar-me aqui na célula O3 e vou só começar a escrever a função para verem os argumentos da função que aparecem, está bem? Mas depois eu vou fazer aqui um processo para não estar a criar a função toda do zero. E então, vou escrever a função let e clicar cá em cima na barra de fórmulas. E o que é que nós temos então em termos de argumentos? Temos name 1, ponto e vírgula name value 1 e calculation or name 2.
Então, name1 é o nome para o primeiro valor, ou seja, a primeira variável que vocês atribuem. Depois, para esse nome1, vocês vão associar no value 1, ou seja, name value 1, vamos associar à primeira variável o cálculo ou o valor, que pode ser efetivamente uma função. Depois, podem atribuir outro nome, ou seja, um segundo nome e um segundo valor, e assim sucessivamente, e se não me falha a memória, tem até 126 possibilidades para atribuir valores. Mas a função ainda é recente, por isso aquilo que eu vi penso que foi 126, mas não fiquem com este valor como presente, está bem? Mas em princípio é 126. Depois temos o último argumento, que é o calculation, e isto sim é que é o cálculo a executar. Este é sempre o último argumento e pode referir qualquer uma das variáveis anteriores. Ou seja, vocês, de uma forma muito simples, atribuem o nome à variável, atribuem a expressão a essa variável, basicamente o que vão atribuir em termos de nome, o que vão guardar, e depois fazem o cálculo onde vão utilizar essa variável para replicar. Ok? Basicamente é isto e é isso que nós vamos fazer. Então, para já, eu vou fazer o seguinte, vou reaproveitar alguma parte da função feita, ou da fórmula feita, para a faturação. E essa parte vai ser toda esta componente do choose, porque efetivamente toda esta componente vai ser a parte do calculation, ou seja, o cálculo feito com a função let. Então, Ctrl C para copiar. E agora sim, vou à margem e vou começar a função let novamente. Então, o primeiro argumento é o nome da variável. Eu vou pôr aqui uma variável ou um nome relativamente simbólico, ok? Vou colocar valor mês. E vou atribuir então agora o valor a essa variável. E esse valor vai ser a minha expressão, que é a função match, na qual vou buscar o valor M3, ponto e vírgula, neste intervalo do A3 ao A14, e vou utilizar valores exatos. E então, praticamente, se repararam na fórmula anterior, esta parte do match era aquela que se repetia várias vezes dentro da minha expressão. Então, agora, o último argumento que eu vou utilizar para a função let é o cálculo em si. E esse cálculo vou fazer Ctrl V para colar toda a função choose cá dentro. Ok? Agora, importante para percebermos é onde é que nós vamos utilizar aqui o valor mês. Então, temos a função choose, que vai escolher com o VLOOKUP o ano indicado através do índice, ou seja, aqui devolvemos o índice. Vamos buscar o index e no match temos esta expressão aqui, que é nada mais nada menos que o nosso valor da variável. E esse match repete-se pelo menos mais 2, 3, 4, 5 vezes, correto? Então, em vez desta expressão match, vamos colocar valor mês, ou seja, vamos atribuir a nossa variável, ok? E vamos substituir todos os matches pelo valor mês. E ok, temos duas. Vamos para a terceira. Valor mês, desculpem, ok. Quarto match, valor mês. E quinto match, valor mês. Muito bem, então agora estamos no final do choose e por isso, em princípio, só temos que fazer mais um parênteses para fechar. Agora sim, fechamos o choose e fechamos o let, ou seja, 3 parênteses para fechar as 3 funções abertas. E vamos fazer enter para testar. À partida, para o ano 2020, a margem, ok, está 14.000, está correto, perfeitamente. Ela está a funcionar, mas falta aqui um pormenor que é muito importante. Nós não queremos calcular a faturação, ou seja, eu fiz o copy-paste da fórmula da faturação e por isso eu não quero efetivamente fazer a faturação, quero fazer a margem. Por isso, mais uma pequena alteração que temos de fazer é no index. Basicamente, todos os intervalos que estão a devolver a faturação, vamos devolver a margem. Por isso, é só puxarmos os intervalos para a direita. Reparem que podem perguntar, então, mas isto não podia ser uma variável? Poderia, mas o valor do index não é sempre o mesmo. Ou seja, nós colocamos a variável para repetir uma expressão que é sempre igual. Então, no index, a parte do intervalo do index muda. A parte do match é que nunca vai mudar. Então, é nesta parte que nós atribuímos a função let. Então, em princípio, se tudo correr bem, e acho que sim, peço desculpa, voltamos só a replicar o valor. Para 2020 temos a margem, está ok. Se trocarmos o ano, temos as margens alteradas. Então, recapitulando, olhando para esta função,
temos aqui várias interações da função match, repetida várias vezes, na qual, à direita, conseguimos simplificar a sintaxe da nossa função com um nome atribuído. Para além de simplificarmos a sintaxe, vamos também melhorar a performance do nosso fecheiro, porque ele só calcula a função match uma vez, ok? E tudo o resto é só atribuir e replicar o nome. Aí está, pessoal. Chegamos ao fim de mais um tutorial. Hoje especial porque foi para apresentar a função let, a qual espero que lhe possam dar um bom uso assim que a tenham disponível nas vossas versões do Excel. Se já tiverem a versão Insider, perfeito, comecem já a aplicá-la. Prometo que logo que esta função esteja disponível para o maior número de utilizadores, farei outro tutorial um bocadinho mais detalhado, se calhar mesmo com o beabá desta função e com outros exemplos para poderem aplicar. E já sabem, espero pelos vossos comentários. Se gostaram do vídeo, por favor, coloquem um grande like e partilhem o vídeo. Se ainda não subscreveram o canal, por favor, carreguem no botãozinho para subscrever e no sininho para as notificações. E da minha parte é tudo. Espero mais uma vez que tenham gostado. Mais importante, não se esqueçam de praticar e vemos em breve num próximo vídeo.